E aqueles que continuarão conosco no templo, vamos abrir a nossa Bíblia no último capítulo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Já contemplamos o final do estudo do Sermão do Monte. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. E já encerraremos mais esse bloco precioso que nós estamos estudando aí já há um tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nos colocamos diante da presença do Senhor e acabamos de ler as Sagradas Escrituras que procedem de Ti. Fale conosco, nos ensine mediante a iluminação do Espírito Santo do Senhor, através da palavra que procede de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo 7 faz parte do bloco do Sermão do Monte, que já se iniciou no capítulo 5 e termina então nesse capítulo. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é um sermão que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a viverem uma vida correta de acordo com aquilo que ele mesmo projetou. Um título para o Sermão do Monte poderia ser Como Viver Corretamente a Vida Cristã. E ao longo de vários e vários versículos, Jesus Cristo vai lançando luz ao conhecimento dos seus discípulos para como viver uma vida conforme a sua vontade. Já falamos das bem-aventuranças, já falamos do caráter espiritual contido nas bem-aventuranças, já falamos um pouco sobre as práticas que Cristo nos ensina, como a oração, o jejum. E de uns tempos para cá nós temos falado do conflito de Jesus com muitas questões pertinentes à nossa vida, como por exemplo, o dinheiro, a ansiedade. E a partir de agora Jesus vai passar para as suas considerações finais. E Jesus Cristo trata nesse bloco que nós lemos sobre julgamento. E a questão hoje é: será que um cristão pode ou não pode julgar alguém? Ao longo dessa semana, sem dúvida nenhuma, o assunto que tem sido mais falado é a acusação de estupro referente ao jogador Neymar. Temos um jogo da seleção hoje às 9h30. E eu, se não pesquisasse, não sabia nem quem era o adversário da nossa seleção hoje. De tanto que ouvimos falar da acusação de estupro contra Neymar. E jornalista daqui, opinião de lá, e vários julgamentos, a ponto do presidente da República se pronunciar hoje sobre esse assunto. E nós, cristãos, podemos
ou não podemos julgar alguém? Muitas das vezes nós lemos esse versículo primeiro, que é muito claro e diz o seguinte: vós não deveis julgar nada e nem ninguém. Porém, o capítulo 7 continua. E olha o que diz o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Espera aí. Como que eu vou saber? Essa questão de cão é uma questão de impureza. Como que eu vou saber alguém que é impuro e alguém que está pregando uma falsa profecia, trazendo uma falsa palavra, se eu não tiver um senso de julgamento? Que tipo de julgamento Cristo está falando? O cristão é impedido de fazer qualquer julgamento? Então por que o próprio Deus instituiu a magistratura, levantou juízes sobre a terra, para que eles pudessem então efetuar sentenças sobre diversas causas? Nós temos um período da história do povo de Israel que eles foram governados por juízes. Tem até um livro na Bíblia inteiro sobre juízes, em que homens tomavam decisões, em que homens julgavam situações. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, para a gente ter esse estudo claro, é que um cristão pode julgar sim. Jesus Cristo aqui não está falando de todo tipo de julgamento. Sabe por quê, meus irmãos? Nós, como igreja, julgamos. Julgamos no bom sentido da palavra. Quer ver um exemplo? Quando tem um caso de disciplina na igreja, nós não temos que julgar uma causa. Nós não temos que ouvir algum irmão que chega para a gente e diz o seguinte: eu tenho uma acusação para fazer contra outro irmão. Nós, como igreja, não sentamos e vamos administrar e vamos julgar essa causa. O próprio Jesus não ensinou isso em Mateus capítulo 18. Quando um irmão tiver alguma coisa contra outro irmão, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar aquele irmão dizendo: irmão, você pisou no meu calo, você me ofendeu. E se esse irmão disser para ele o seguinte: eu não quero saber, vai embora, o que esse irmão tem que fazer? Chamar uma testemunha ou duas, levar essas testemunhas diante do irmão, falar: meu irmão, está aqui o pastor Vitor, está aqui a segunda testemunha, vamos resolver essa situação. E o irmão continuar e falar: não vou resolver isso com você não, está acabado. Qual que é o próximo passo? Leve isso ao conhecimento das autoridades da igreja. E as autoridades da igreja julgarão. Sabe uma das coisas que a igreja brasileira perdeu ao longo do tempo? Nós perdemos o nosso senso crítico, a ponto de ouvir qualquer palavra, a ponto de pensar que qualquer pregador transmite a verdade do Senhor. E a gente vai engolindo aquilo, falando: não, está tudo bem, está tudo certo, que caboclo abençoado. Não estou aqui dizendo que o Senhor não pode usar qualquer pessoa, Ele usa, desde que tudo isso tenha fidelidade. Se tem alguém culpado por tanta coisa errada ter entrado na igreja, é a própria igreja, que não se levantou dizendo o seguinte: espera aí, isso aí está errado, isso não está na Bíblia, vamos pensar aqui. Então, julgamento positivo, julgamento equilibrado, julgamento sensato, julgamento principalmente dirigido pelo Senhor, é válido e pode. Qual é o tipo de julgamento que Jesus Cristo está se referindo aqui? O julgamento hipócrita. É esse julgamento que não pode. Aquele julgamento em que a gente olha só para o outro e não trata da gente. Aquele julgamento que a gente chama de julgamento do fariseu.
Lembra quem era o fariseu? Jesus, na sua mensagem aqui no Sermão do Monte, ele fala de 3 grandes personagens. Ele fala da multidão. Multidão é aquela galera que ouve, que participa da multiplicação dos pães e dos peixes, que comem do pão e do peixe, mas que não se envolve com Jesus. Na hora da decisão, a multidão some. Mas na hora do milagre, a multidão está ali. Na hora em que Jesus está curando cego, está levantando coxo, está expulsando demônio, a multidão está ali. Mas na hora do compromisso sério, a multidão desaparece. Segundo personagem que Jesus trata no Sermão do Monte, os discípulos. Aqueles que caminham com o Senhor, que são moldados por Ele, que aprendem e que querem viver uma vida segundo a vontade do Senhor, a ponto de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Mas se tem uma outra classe que Jesus bate no Sermão do Monte, chama fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é o crente. É o crente que ainda não foi convertido. É o crente que vive um sistema de lei correto. Diz a palavra de Deus que o fariseu é aquele que ora em público. É aquele que dá o dízimo. É aquele que dá esmola. É aquele que faz tudo certinho. Mas que dentro do coração é mercenário, materialista, hipócrita. Meus irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos tomar muito cuidado para não sermos multidão e para não sermos fariseus. A classe que Jesus se interessa no ensino do Sermão do Monte ao longo da vida são autênticos discípulos. E é muito fácil ser multidão. E é muito fácil ser um fariseu. O difícil é ser um discípulo autêntico de Jesus. Vamos dar mais uma explanada nisso aqui para a gente então poder entender mais sobre esse julgamento que Jesus está falando. Então, em primeiro lugar, esse julgamento que Jesus está falando não significa que, sob hipótese alguma, devemos julgar. Existem momentos em que nós julgaremos sim, como igreja, como cristãos autênticos, com senso crítico aguçado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas existem outros julgamentos de importância que a gente precisa colocar aqui. Quando a gente fala de julgamento de Deus, a gente precisa destacar 3 tipos de julgamento. Primeiro, o julgamento final, o julgamento eterno. Como é que é esse julgamento? Esse julgamento é simples, irmãos. Juízo final é uma coisa simples de entender. Sabe como é que é o julgamento final, o juízo final? Não é nada disso de passar um telão com seus pecados lá em ordem alfabética e tudo mais, e ter prioridade para pastor, não tem nada disso. Se for por ordem alfabética, eu ainda estou bem, que é Vitor, vou ver o pecado de muita gente para depois mostrar os meus. Mas não é nada disso. O juízo final é um juízo declarativo, em que Deus, na sua glória, poder e majestade, em Cristo Jesus, na sua volta, quando todos estiverem diante dele ressurretos, ele vai proferir o seu juízo dizendo: vocês são meus, vocês eu não conheço. Fim do juízo final. Acabou. Vocês são o meu rebanho, as minhas ovelhas. Vocês são os cabritos rebeldes que eu não os conheço. Fim do juízo final. É um juízo de declaração. Em Cristo Jesus, Deus nos declara justos. Ou nos declara condenados. E isso basta. Segundo julgamento.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 32 em diante. Eu queria ler todos os textos com os irmãos, mas o nosso tempo hoje está um pouquinho curto para muita coisa que eu quero falar. Versículo 32 do capítulo 11 de 1 Coríntios, nos fala de um texto muito conhecido, que nós participamos na semana passada, no domingo à noite e de manhã. A instituição da ceia. Muito bem. Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, e ele diz o seguinte: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, tomai e comei dele todo, fazei isso em memória de mim. Tomou o sangue e disse: esse é o meu cálice, tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. E ele diz o seguinte: examinai a vossa vida, examinai a sua história, para que você não tome julgamento de Deus para si. Deus, além de um julgamento eterno, ele faz um julgamento pontual. Que tipo de julgamento é esse? É interessante a gente ler esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O irmão, por gentileza, que achar esse texto, leia para mim. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Opa! Deus, além de fazer um juízo eterno, ele também faz um juízo pontual, um juízo de pai, dizendo: Deus nos castiga, nos trata como filhos. Ou seja, um pai, quando toma ciência de um erro de um filho, ele está executando a sentença como um juiz. E vai realizar a sentença conforme ele achar que deve ser executado. Se é 3 palmadas, se é 5 palmadas, se é um castigo, se é uma palmada mais forte, se é cinta, se é vara. E existem as várias escalas de castigo, certo? Lá em casa, quando era o pé de goiabeira, era que o negócio estava feio. Era assim, ó, o último extremo da corte. Era o castigo final, era o derradeiro suspiro. Vai lá, pega a vara de goiabeira e lenha. Quando era uma coisinha mais leve, tinha uma espada de São Jorge que servia bem. Quando era uma questão ainda mais fácil de resolver, um castigo, ou uma mãozada só para dar aquela levantada no cidadão. Mas enfim, Deus também julga as nossas causas e nos dá as consequências delas. O que isso significa? Não significa que existe pecadinho e pecadão diante do Senhor. Tudo é pecado. Mas pode ter certeza que para um juiz reto e justo, consequências são diferentes. E Deus pesa a sua mão mediante os pecados que nós cometemos. O nome disso é julgamento e sentença. Além de um julgamento eterno, nós temos um julgamento pontual. A ponto de, como igreja, representante que somos do corpo de Cristo na terra, existem alguns pecados que impedem as pessoas de fazer parte do corpo de Cristo no momento da ceia. Não significa que briguei com meu irmão, ou discuti com meu marido, minha esposa, chegando na casa do Senhor e é dia de ceia. Nossa, Deus, o que eu faço? Não posso tomar ceia. E aí vem o presbítero, serve a ceia para você, você fala: não, não posso. Meus irmãos, não é assim que funciona. A ceia é um meio de graça. Quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo, tomamos do cálice do Senhor, nós somos revigorados para continuar a jornada cristã. Agora, quando tem um pecado que fere o corpo de Cristo, ou seja, um pecado que se tornou público para a igreja, nós suspendemos aquela pessoa da ceia por um tempo,
tratamos aquela pessoa para que esse pecado não prejudique o restante do corpo, mas que a igreja possa ver, opa, um pecado público que terá uma consequência maior que nós precisamos tratar. O nome disso é julgamento, permitido e ensinado pelo Senhor. Sabe quais são as 3 marcas de uma igreja verdadeira? Se você mudar de Uberaba e não ter uma igreja presbiteriana como essa, ou como outras igrejas sérias, como que você tem que escolher uma igreja? Não é pelo nível do som, não é pela cor dos bancos, não é por nada disso. 3 coisas você tem que procurar numa igreja. Primeira, prega a palavra. É uma igreja que tem compromisso com o ensino, então vou ficar aqui. Passou no primeiro teste. Segunda coisa, essa igreja celebra ceia e batiza, ministro dos sacramentos. A igreja precisa fazer isso, meus irmãos. Uma igreja que não celebra ceia e não batiza, pode ser chamada de tudo, menos de igreja. Terceiro e último lugar, essa igreja tem disciplina? Essa igreja orienta os seus membros a viver uma vida correta de acordo com o Senhor, e quando um membro vacilar, quando um membro errar, um conselho maduro, homens vão tomar a decisão de cuidar desse povo, então vou ficar aqui. Se não tiver nada disso, nem entra. Que pode ser tudo, menos igreja. E a partir de um exercício fiel da disciplina, encontramos o segundo julgamento de Deus. Além de um julgamento eterno, um julgamento pontual, mediante aquilo que cometemos na nossa vida. Terceiro e último julgamento de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 5, diz que nós seremos julgados mediante as nossas obras. É o julgamento do galardão. Como é que é isso? Estou tentando aprender também, irmãos. Eu estou estudando esse negócio de galardão. É um trem bom que você vai receber mediante coisa boa que você fez na vida. É isso que eu sei. Ah, como é que é? Sei não. Sei que é bom. E da mesma maneira, recebe mais açoite quem vai para o inferno mediante as suas obras que fez aqui na terra. Então, é esse pagamento das suas obras na terra. Não significa que nós somos salvos pelas obras, mas significa que mediante aquilo que realizamos diante da presença do Senhor, nos trará um julgamento de recompensa. Sabe aquele irmãozinho que você orou e que pela graça do Senhor foi salvo? Vai chegar lá no céu, o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe esse trabalho na igreja que você realiza assiduamente, trabalhando, financiando o seu tempo, sentenciando muitas das vezes seu lazer? É bênção, o Senhor vai te recompensar por isso, Ele é fiel. Não é por isso que você vai ser salvo. Salvo unicamente pela graça de Cristo Jesus. Mas Deus é tão misericordioso que até a hora extra Ele vai pagar no céu. E essa questão de galardão, uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Paulo, por exemplo, vai ser o cara do galardão. Imagina o tanto de igreja que esse homem plantou, a teologia que ele desenvolveu. E aí, uma vez conversando com a dona Ésia sobre galardão, ela disse o seguinte: eu entendo galardão da seguinte maneira. Comparando o galardão de Paulo, é como se ele recebesse uma caixa d'água, cheia d'água, e num dia de calor ele pudesse esbaldar naquela caixa d'água. Aquela caixa d'água ia estar transbordando. Eu, dona Ésia, vou receber um dedal de proteção, aquele para não espetar. Pequenininho, cheinho d'água. O de Paulo é grande. O meu é pequenininho. Mas os dois estão cheios e transbordantes. Porque a graça do Senhor transborda. Quer seja juízo eterno, quer seja juízo pontual, quer seja juízo de galardão. Galardão e juízo existem sim. Terceiro e último lugar, parte prática desse assunto. Pensou que eu ia fugir da parte em que Jesus,
lenha na gente. Se Deus, então, através de Cristo, não proíbe o julgamento, ele fala de um julgamento hipócrita, como que nós devemos julgar? E aqui ele vai dizer o seguinte, no versículo 2: julguem com critério, porque com a mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Já viu o crente que quer que o outro seja castigado e que quando chega a hora dele, ele fala: Senhor, mas eu sou um servo tão fiel. Meus irmãos, com a mesma medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Por isso, se coloque sempre em humildade diante do Senhor. Por isso, que cargos em que exigem da pessoa um conhecimento mais profundo da Bíblia e que coloca a pessoa em níveis de algumas situações complicadas, é difícil. É difícil. Porque da maneira como nós estamos julgando, de igual forma seremos julgados. Esse texto é um clamor à humildade, como Cristo sempre nos ensina no Sermão do Monte. A olharmos para a nossa vida e reconhecermos que nós não somos nada. E que ao olharmos para qualquer situação em que nós vamos expor a nossa opinião, que seja na dependência e no temor do Senhor. Sabe por que a gente forma demais? Crente imediatista. O cara não pensa e fala. A medida dele é rápida. Mas do jeito que vai, volta. Vai falar qualquer coisa. Vai ensinar, vai corrigir. Use a medida certa e humilde. Porque da mesma maneira que você mede, você será medido. Pastor, esse servicinho aí seu não ficou bom não. Vai devagar, irmão. Porque a medida que você usa é a medida que vai ser usada por você também depois. E com você também. Sem julgamento hipócrita. Eu acredito que Jesus Cristo aqui trata de 3 áreas principais na nossa vida. Primeira, a justiça própria. Já viu aquele ou aquela que acha que está certo a todo custo e que a opinião do outro não vale? É o que eu acho, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Isso é justiça própria. Um verdadeiro julgamento precisa matar o ego. Um verdadeiro julgamento precisa pensar em ambas as partes. Um julgamento verdadeiro precisa ter justiça própria e justiça próxima, para que haja o bom senso. Segunda área da vida, além da justiça própria que Jesus quer tratar aqui. E eu estou tirando essas divisões de um livro chamado Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones. O melhor livro sobre o Sermão do Monte que eu já li. Segundo aspecto que Jesus quer tratar aqui. A hipercrítica. Não significa que nós não devemos ser críticos. Se tem algo que nos diferencia de todos os seres da criação de Deus, é a sabedoria e inteligência para ponderarmos aquilo que deve e aquilo que não deve. Aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Agora, você conhece o hipercrítico? O hipercrítico é aquele que não se alegra se não vê uma falha. O cara procura até ver uma falha. A alegria dele é fazer um comentário que vai destruir o outro. Tudo tá beleza. Mas se não fosse aquele coral, ia ser perfeito. Pastor, mas que sermão!
Mas no finalzinho, aquela frase... Pastor, mas que igreja? Se não for... Sabe? O hipercrítico. Jesus Cristo aqui quebra o hipercrítico. Ele nos leva a um senso de crítica que levanta, que constrói, que pensa, mas ele quebra aquele que se alegra somente com a falha do outro. E ele faz isso de uma maneira, talvez eu acho que é a melhor metáfora que Jesus usa na Bíblia. Para mim é essa. Quem é você para olhar o cisco no olho do seu irmão e não olhar a trave que está diante do seu? Quem é você para levantar a lebre sem humildade e sem amor ao próximo? Já recebeu a correção de alguém que é piedoso e que te levanta? Eu já e nunca me esqueço. Antes de ir para o seminário, trabalhava na secretaria da igreja e fazia muita coisa que eu não precisava fazer. Vivia numa correria doida. E uma vez o pastor Edgar pediu para mim o seguinte: Vitor, leve esse documento nesse dia e nessa hora no correio. Pode deixar, pastor? Tinha comigo. E lotei a minha agenda. Chegou 6:30 da tarde. Eu lembrei do documento. Corri fechado. Não dormi à noite, óbvio. Liguei no escritório, no outro dia, que eu ia mandar o documento. E falei, posso mandar o documento hoje? A pessoa falou assim, você leu o edital tal? Falei, li. Você sabe que não pode, né? Falei, sei. Ela falou, mas eu vou te ajudar. Falei, glória a Deus. Pode mandar o documento hoje. Beleza. Vou ajeitar. O pastor Edgar não vai ver. Tá tudo ok. A ligação continuou e disse o seguinte: com a condição de que quem está mandando o documento escrever uma carta falando por que o documento está chegando hoje. Bati na porta, em humildade, contei a história. O pastor Edgar regolou o olhão, falou, vamos fazer isso agora. Resolveu, mandei o negócio para o correio, passou. Falei, beleza, misericordioso, assaz benigno, que não ira. No outro dia, ele me sentou no escritório e veio a chulapada. Disse o seguinte, Vitor, você faz muita coisa que você não precisa fazer. Administre o seu tempo, para que o essencial nunca seja perdido de vista. Orou comigo e resolveu o problema. Temor do Senhor, justiça própria, sem hipercrítica, amor, diferente daquele que chega doido para que você erre e aponte o seu erro falando, sabia que você não era perfeito, em algum momento você ia errar. Para esses, Deus diz, cuida primeiro da trave que está diante do seu olho, antes de cuidar do cisco que está no olho do irmão. Que a nossa vida seja uma vida de dependência do Senhor, para que ao olharmos para o próximo, olhamos em amor, em graça, em cuidado, e que a graça do Senhor seja o árbitro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor? Arnaldo, fica à vontade.
Exatamente. Exatamente. E foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando a multidão, quando os fariseus estavam preparados para apedrejar aquela mulher pecadora, o que Jesus disse? Quem não tem pecado, levante e atire a primeira pedra. Consegue ouvir o barulho? Das pedras caindo no chão e da multidão saindo de vergonha em amor àquele que vive e que julga com justiça? Hino de número 105. Louvemos ao Senhor. Hino de número 105. Nós vamos louvar o Senhor apenas com a estrofe 1 e a estrofe 4 e o coro. A primeira e a última estrofe. Trazendo a reflexão do texto de Lucas, capítulo 9, versículo 54. João e Tiago com Jesus, passando pela aldeia dos samaritanos. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. O desejo de João e Tiago era para que fogo caísse do céu e toda aquela cidade fosse destruída. É o nosso ímpeto de julgar, de querer a justiça a todo custo. Mas as palavras de Jesus para eles foram o seguinte: o Filho do Homem não veio para destruir almas, ele veio para salvá-las. Que o amor de Cristo invada o nosso coração e que, mediante a sua graça, nos vários julgamentos da vida, tenhamos a dependência do Senhor para fazê-los com humildade, graça e sabedoria, em nome de Jesus. Deus bendito, nos colocamos diante da tua presença. Ouvimos a tua voz, lemos a tua palavra, fomos edificados pela mesma. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a colocar em prática, a matarmos o nosso ego, a não buscarmos a justiça própria, a exterminarmos o nosso senso de hipercríticos e a buscarmos a dependência que procede do Senhor. Que assim possamos lidar com as várias situações da vida, julgando com equilíbrio, com amor, com graça, como se não fosse a nossa vida, mas como se fosse o Senhor na causa. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a sublime graça de Jesus Cristo, que o amor genuíno do Pai, que a consolação inefável do Espírito Santo do Senhor esteja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e até o dia glorioso do juízo de Cristo, o amado de nossas almas. Amém e amém.